Estás contente com a pessoa que és hoje? Eu sou muito mais insegura do que parece. Eu preciso muito de validação. O que é que sentes que te falta alcançar hoje? Se queres que eu te diga, eu às vezes sou um bocadinho bipolar. Qual foi o melhor conselho que deste, mas nunca seguiste? Eu não gosto de dar conselhos taxativos. Não, o que tu tens que fazer é isto. Faz muita confusão. Qual é que é o teu guilty pleasure que pouca gente sabe? Bem-vindos ao podcast do Olhar da Coruja. Chama-se Olhar da Coruja porque nos negócios, os donos dos negócios, os gestores dos negócios precisam ter um olhar muito amplo sobre tudo o que está a acontecer e terem a capacidade de focar naquilo que é importante em cada momento. Esta rubrica em especial, em que sou eu a entrevistada pelos colaboradores para que eles possam saber de mim tudo aquilo que têm curiosidade, seja acerca de negócios, seja acerca de pessoas, seja qualquer tema que seja curioso para alguém que trabalha comigo. Bem-vindo, Diogo. Obrigado. Esta rúbrica em especial foi criada para a gente poder conversar um bocadinho, porque conhecemos-nos pouco e assim pode ser que a gente se consiga conhecer mais um bocadinho. Porque eu sei muito pouco de ti. Não sei se é porque a gente não fala muito, se é porque tu não falas muito. Não, eu falo muito. Achas? Sim. Imagina, quando tenho muita afinidade, tanto quando entramos, principalmente no jantar do ano passado, estava bastante nervoso. Não era nervoso, mas mais introvertido. Mas quando eu ganho confiança, falo bastante. Fico preocupada, ainda não ganhaste confiança comigo. Já. Já sim, senhor. Quem é o Diogo? Quem é o Diogo? O Diogo é um rapaz de 24 anos que foi muito indeciso na vida, até de facto encontrar uma área ou algo que lhe interessava. É uma pessoa que não gosta de estar parada e acho que Dá para dá perceber. para perceber. Tanto que nestas 2 semanas tenho estado a pensar que desafio é que eu me consigo pôr a mim a nível físico para ter um objetivo. Isto depois de acabar o Ironman. E exatamente, depois acabou o Ironman. Porque foram 10 meses a treinar com o mesmo objetivo. E agora, acabar a prova, que é um sentimento incrível, atenção. Imagino. É um sentimento de realização muito bom. Mas, depois de 10 meses, ter um objetivo e depois não ter, Yeah. é chato. Precisas Portanto, ter sempre qualquer coisa. voltar a treinar, mas treinar para quê? Também é um bocado... Precisas ter sempre alguma coisa como objetivo para te estimular a... Sim, não que o objetivo, eu chego ao objetivo e para, que acho que não se deve fazer, mas para ter uma espécie de um rumo, Certo? para eu começar a fazer as coisas para ali. Claro que as coisas mudam, atenção, Sim. Podes chegar a meio e dizer, mas... afinal não quero isto. Exato. Mas eu acho que se eu tiver um rumo, é mais fácil, um objetivo, é mais fácil eu seguir. E depois também me Consegues motiva. focar-te, não é? Exato, e também me motiva mais. Isso tanto na vida pessoal quanto na vida Sim. profissional. Em todos os aspectos. Precisas sempre ter um objetivo maior para te fazer todos os Sim. dias. Não que se não tivesse um objetivo fazia exatamente a mesma coisa. Mas te Quer dizer, no motivas fundo mais não rápido. sei, porque sempre tive um objetivo. Sim. Ou sim. seja, mas sim, acho que prefiro ter do que, porque há dias que, lá está, nem todos são bons. Verdade. E tanto perdido ou não tanto perdido, tendo Nos um dias objetivo é menos mais bons fácil. consegues olhar para o objetivo e dizer, Exatamente, ok, é mais foi fácil. só um desafio, mas o Exatamente. objetivo é este. Entendo. Porque os 10 meses, lá está a treinar, chuva, frio, sol, calor. Sim, é não fácil não ir quando não há um Certo. objetivo É maior. fácil quando está a chover. Sim. Vou ficar em casa hoje. Mas não é hoje que vais sentir, é daqui a 3 meses que vais sentir que devias ter ido. Certo. Mas foi Qual é o teu uma grande experiência muito sonho? gira. A nível pessoal, a nível profissional, Os dois? o meu sonho é que sempre aquele sonho básico de toda a gente, que é ter uma família. Eu gostava de ter uma Não é um sonho assim tão básico. Não, a minha família, eventualmente mulher, quando chegar à altura certa. Portanto, casar, era isso que tu querias Certo. dizer. Mas lá está eu, por exemplo, agora, a nível profissional, tinha o objetivo de entrar cá e desenvolver-me a mim mesmo. Lá está, estou a encontrar áreas que tenho mais interesse do que outras Certo? e que é bom. E quero ir mais para essas áreas do que Ok. para as outras. Mas lá está, tem tudo a ver com as experiências que eu tenho tido cá dentro
Sim, porque quando chegas achas que é uma coisa, depois percebes que Certo. o E espectro quando é muito cheguei- maior, não é? Certo, e quando cheguei e falei contigo e com o Paulo na altura, vocês perguntaram-me daqui a 5 anos onde é que te vês? Ou daqui a 2 anos, acho que foi daqui a 2 anos. E eu disse que lembro-me da resposta que foi: vejo-me a trabalhar com clientes de várias áreas. No entanto, hoje em dia faço isso, não passou metade do tempo e não é de longe, não tá, nem está nem perto do que eu quero fazer. Afinal aquilo que eu achava Certo. que era o que eu ia gostar mais, não é bem assim, né? Exato. Porque é mais desafiante do que parece. É, e porque depois estando cá dentro, conviver com as pessoas que trabalham cá e com vocês, pronto, percebemos que há coisas que não são assim tão difíceis de aprender Sim, e que é engraçado procurar outras coisas também e não basear-nos só naquilo que nós estamos a fazer diariamente. sim, sim. O mundo é imensas cenas. Exato. E quando consegues perceber que há mais do que aquilo que tu imaginavas, tu tens prazer em procurar essas coisas. Certo, Top. é isso. Eu acho que a gente tem dado aí alguma liberdade de tu experimentar as outras coisas. Sim, tem dado Desafios bastante. diferentes. Exato. E oportunidades de tu poderes testar outras coisas que tu querias Exatamente. aprender. Acho que vai ser bom. Também parece que sim. E estás a fazer um excelente trabalho, deixa-me te dizer. Obrigado. Obrigado. Mas eu tento. Às vezes não é fácil, mas tento. Se fosse fácil também, o teu objetivo já deixava de ter piada, não é? Certo, lá está. Tu precisas de estímulos, portanto tem que ser uma coisa. Alguém que gosta de ter como objetivo fazer um Ironman, eu tenho que dar desafios difíceis, porque senão Certo. tu vais superá-los rápido e vai perder a graça rápido. Mas tu não gostas de ter um objetivo? Gosto. Gosto muito de ter vários Ou objetivos. seja, tu quando toda a tua experiência que já tiveste e tens, sempre tiveste um objetivo? Sempre tive objetivos pequenos. E gosto de ter objetivos pequenos. Porque se o objetivo for muito grande, eu frustro-me com muita facilidade. Então eu gosto de ter objetivos pequenos e tendo prazer, ok, já tenho aqui. Agora mais um objetivo pequeno. Não gosto da cena de desenvolver um objetivo gigante que depois tenha muita dificuldade em chegar lá ou que eu não tenha pequenas vitórias. Eu preciso das pequenas vitórias. Por exemplo, fazer um Ironman, eu acho que deve ser estimulante. Gosto muito da ideia e eu acho que iria ter prazer em superar-me todos os dias, conseguir treinar mais um bocadinho. Agora consigo aguentar mais 1 quilómetro, agora consigo aguentar isso. mais. É muito isso. Eu, quando fazia desporto e quando fiz desporto mais agressivo, era muito por aí, que é, eu fiz 50 km em X tempo. Espera, agora eu já consigo fazer 50 km em menos, nem que seja 10 minutos. Mas tu vais percebendo que tens pequenas vitórias e isso vai-te estimulando. E eu gosto dessas pequenas vitórias. Gosto muito de ir percebendo que vou conseguindo concretizar alguma coisa. Mais do que demorar muito tempo a chegar ao objetivo, chegar a um grande objetivo, mas ou desistir antes porque parece tão longínquo que eu não vou chegar lá. Mas repara, porque se tu tiveres um objetivo muito grande, por exemplo, deste o exemplo do Ironman, se tu tiveres eu tendo o objetivo do Ironman, claro que não tinha esses objetivos pequenos, no entanto, como eu me superava, não sendo um objetivo, acabava por compensar e tu ias percebendo a evolução. e o sentimento era parecido a esse. Mas sim, Eu de facto. preciso de ir sentindo esta evolução das pequenas etapas para ir tendo prazer em fazer aquele percurso, porque senão não tenho muito paciência, se calhar. E a probabilidade de frustrar-te é maior. É muito maior. Eu gosto de sentir pequenas e pode ser muito pequenino. Então eu acho que quando o objetivo é muito grande eu preciso do desconstruir. Como é que eu vou perceber que eu estou a ter resultado? Na vez de esperar 1 ano para uma coisa, eu preciso desconstruir aquilo e percebendo como é que eu vou percebendo ao longo do tempo que eu estou a ter resultado. E pode ser uma coisa muito simples, mas se eu conseguir ir percebendo essa coisa, eu vou percebendo que vou no caminho certo e eu preciso de ter essa noção. Não consigo ir às cegas muito tempo para chegar a algum lado. É isso que te motiva de manhã? Olha, por acaso não. O que é que te motiva? Por acaso não. Que é engraçado. O que é que te faz acordar de manhã, vestir-te e ir para o escritório trabalhar? Às vezes é obrigação e sem floreados nenhuns. Às vezes é mesmo sem. Nem todos os dias eu tenho motivação para me levantar de manhã, vestir e vir. Não são só vocês. Certo. Eu também não. Há dias que é hora Mais de um levantar, parece que é a pior hora do dia. Depois passa, né? Como passa sempre. Mas às vezes é mesmo uma obrigação, tem mesmo que ser.
Hoje tem mesmo que ser, tenho tudo isto para fazer e isto tem que ser feito. Nos dias bons, naqueles dias em que, uau, acordei. Teste. Nos Nos dias que me apetece. apetece mesmo, há várias coisas diferentes que me fazem sentir prazer em trabalhar. Uma delas é as pessoas, e se eu não tiver nada na agenda que tenha a ver com pessoas externas ou com clientes ou afins, é o ter tempo para vocês. Eu adoro aqueles dias em que eu não tenho a agenda toda fechada e que eu consigo ter tempo para vocês e consigo estar com vocês lá em baixo e acho o máximo porque ou vê aqui, ou vê ali. E eu penso, se eu não tivesse vindo aqui ninguém me perguntava nada. Certo. Mas se eu estou aqui, estou disponível e eu gosto de ter essa disponibilidade. As pessoas vão-me pedindo ajuda para fazer coisas ou para analisar uma coisa que estão a fazer ou para ver o que é que estão a desenvolver e eu gosto muito de ter essa disponibilidade. Portanto, é muito as pessoas. Quando há agenda com clientes ou com alguém externo do escritório, há uma coisa que me dá muito prazer, que é ver as pessoas a ter resultados. E as pessoas, eu tenho uma call com alguém que está no círculo, por exemplo, e vamos discutir um assunto do trabalho daquela empresa e ver a evolução das pessoas, sendo clientes ou sendo colaboradores, para mim é das coisas mais estimulantes. Boa. Qual é que foi o momento na tua vida que realmente mudou o rumo das tuas escolhas? Tive vários já. A vida, quando nós somos mais novos, parece que é uma linha reta, né? O que eu decidir agora vai decidir a minha vida para sempre. Foi aquilo que eu disse há bocado. E não vai, né? Porque tu depois descobres que, afinal, aquilo que eu achava que era não tem nada a ver. Afinal, leva a fazer outras coisas. Há coisas que tu podes escolher e és tu que decides. Na realidade, depois és sempre tu que decides para que lado é que vais, né? Mas há aquelas coisas que estou bem, tenho várias opções e vou escolher uma opção. Há outras coisas que acontecem que tu não tens muita escolha e acontecem. E todas essas vão mudar o rumo. E aquilo que parecia ser o rumo certo, e era aquilo que eu queria, depois percebes que, a sério, que era aquilo que tu querias. Fazia sentido absolutamente nenhum. Aconteceram várias. Olha, aconteceu-me ter um filho aos 15 anos. Que, minha adolescência. Afinal, não tem nada a ver com aquilo que seria uma adolescência. Aconteceu-me arranjar um emprego aos 17 anos em Leiria, numa cidade completamente diferente. E eu escolher aceitar esse emprego, por muito desafiante que fosse na altura, mudou por completo a minha forma de ver o mundo. Aconteceu, eu decidi divorciar-me, que é, eu quero coisas diferentes para a minha vida, portanto eu escolho viver uma vida diferente sem saber o que é que acontece depois, que é... Sim. Logo se vê. Mas nesta altura eu já percebia que A certeza aquilo que... deixa de ser certeza. E quando tu percebes que a certeza deixar de ser certeza pode ser uma coisa interessante, porque normalmente vem sempre coisas surpreendentes. Sim. Fez com que tomasse também essa decisão e tivesse essa escolha. Aconteceu quando eu tinha um emprego há 16 anos e a empresa fechou e agora estou desempregada. Portanto, aquilo que era a certeza da minha vida ligada à mesma área, e a estudar, na altura eu a estudar ligada à área, para desenvolver mais competências naquela área, e de repente a empresa fecha, Portugal está em crise, aquela área não tem mais saída nos próximos anos, ou seja, reinventas-te. E acho que já aconteceram tantas coisas na minha vida que o rumo muda. A escolha que tu fazes quando o rumo muda, ou para o rumo mudar, vai impactar o futuro. Agora, como é que teria sido se fosse de outra forma? Não sei, não importa. Não importa. Importa que as escolhas foram estas e agora é lidar com elas. Disseste-me que ao fim de 16 anos a empresa falhou, ficaste desempregada. Como é que tu aí te levantas? O que é que te vês levantar? Porque lá está, a certeza deixou de ser certeza, deixaste de ter a tua base, não é zona, talvez chamemos zona de conforto, mas deixou de existir, então tens de fazer a vida. E o que é que, como é que surge ali? Ali não é vontade, porque é obrigação também, mas como? 2 filhos para criar. Eu tenho mesmo muito esta convicção que nós temos vários propósitos ao longo da vida e precisamos muito dar significado a tudo, e às vezes o significado é só esse, é responsabilidades para cumprir. E naquela altura foi exatamente isso, que é 16 anos a fazer a mesma coisa, a estudar dentro da área para conseguir ganhar mais competências, e agora nada disto faz sentido. De um dia para o outro, já nada daquilo fazia sentido. Certo. E foi literalmente de um dia para o outro.
Então é mesmo o reinventar. Como é que tu ganhas coragem? Com obrigações que tens para cumprir. Portanto, há bens maiores para alimentar, Certo. e qualquer coisa que vier dá-se um propósito àquilo, que é aquilo que tu mais gostas de fazer. Não, mas é aquilo que me faz sentido fazer nesta altura, porque eu tenho coisas para cumprir e é o que é. E depois descobres que existem outras áreas na vida que afinal também te estimulam e que E também ainda te bem. agradam mais Ainda do que bem. aquela que tu acreditavas, não é? Portanto, eu não vejo. Se calhar porque quando a gente passa pelas coisas mais impactantes da vida, nós não temos tempo para pensar. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho que quando nós não temos problemas, arranjamos-los. Quando temos Definitivamente. demasiado tempo e as coisas são demasiado leves, conseguimos ver tudo o que há de negativo à volta. Quando as coisas acontecem e não te dão tempo de tu ponderares muito, tu não tens tempo de te lastimar de nada. Portanto, não dá tempo de viver drama nenhum. Porque tu, quando tens mais tempo, também pensas mais. E eu pensar mais. Normalmente Que é às só vezes o é bom, negativo. às vezes pode ser bom. Pá, mas muitas vezes. Acontece-te uma coisa negativa e se tu até estás bem e estás confortável, uma coisa negativa tem um peso gigante. Agora, acontece-te uma coisa negativa, mas tu precisas de reagir em segundos. Tu não tens tempo para dramatizar, tu não tens tempo para viver o drama, tu não Não tens tens tempo tempo. para pensar no X. Não, tu só tens que reagir. Exato. E isso eu acho que é muito positivo. Portanto, eu acho que quando nós temos que agir mesmo, tu só vês coisas positivas. Que é, olha, arranjei trabalho. Olha, estou a conseguir fazer dinheiro para alimentar os meus filhos. Eu consigo pagar as contas. E isto é tudo positivo. Na vez de dizer, estou a fazer uma coisa que não gosto. Não gosto nada de fazer isto. Acho que vou à procura de uma coisa melhor. Essa não é uma opção. Certo. Não é uma opção. E eu acho isso importante. Não quer dizer que toda a gente devia viver, mas eu acho que esta experiência leva-te a depois tu seres muito mais ponderado naquelas coisas do eu não gosto assim tanto disto, eu não gosto assim tanto daquilo. Certo, mas isto não te faz sentido para alguma coisa na vida? Se calhar faz, então pondera, não sejas tão precipitado só porque não me apetece ou só porque não gosto. Quando nós temos problemas a sério, nós não temos muito tempo E ainda bem. Porque se tivéssemos para tempo para pensar, dramatizá-los. se calhar não resolvíamos o problema tão fácil. É isso, porque entras numa negatividade que não te permite resolver um Exato. problema. Quando os problemas acontecem, quando as coisas acontecem de uma forma rápida e tu precisas mesmo de agir, eu não tinha rede de suporte, portanto era só eu e os meus filhos, portanto não há Sim. aqui espaço para nada, não dá para eu hoje vou deprimir e vou acordar só ao meio-dia porque estou deprimida ou porque não dava tempo, não tinha essa opção. Então, como não tens essa opção, vais e as coisas, tu tens prazer no que vais fazendo, independentemente do que tu vais fazendo, porque o teu propósito está a ser cumprido e o propósito naquela altura era pagar as contas, não O faltar comida em objetivo. casa. É o Portanto, tal objetivo. o objetivo está a ser cumprido, portanto, tu estás a ser feliz porque estás a cumprir um objetivo. E não custa, sei lá, não deu tempo para pensar nisso. De certeza que gostou. Portanto, mas a é energia aparece, porquê? Porque há um propósito para cumprir. Eu acho que nós hoje em dia temos poucos propósitos para cumprir. Sim, talvez. Lamentamos-nos muito da vida leve, e ainda bem que temos uma vida mais leve, não precisamos todos de viver vidas dramáticas, porque os nossos antepassados viveram vidas dramáticas. Mas considero efetivamente que estamos a entrar no exagero do facilitismo, então temos pouca resiliência. Qualquer contratempo e nós deprimimos logo, qualquer contratempo e nós desistimos muito fácil de objetivos por qualquer contratempo que apareça. Não gosto muito. Não gostei nada daquilo. Não gostei não sei o quê. Somos muito pouco resilientes, que é, eu quero isto. É a vontade. E se eu quero, eu vou fazer. O que é preciso? Vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano. Ok, mas eu sei o que é preciso fazer para chegar lá, eu vou fazer. Hoje em dia somos pouco resilientes. Qual foi o melhor conselho que deste, mas nunca seguiste? Eu acho que dou esse todos os dias, que é não estressar. Esse eu dou muitas vezes e é difícil de seguir. Acho que nunca dei nenhum conselho Que nunca seguiste. que nunca segui. Eu tenho esse defeito. Acredito. Claro que ao dar conselhos, e ainda bem que acreditas nos conselhos que dás, no entanto, poderá haver algum que digas, nunca duvidaste nenhum. Ou seja, tu dizes mesmo o conselho à pessoa, uma pessoa vai falar contigo, tem um problema em qualquer lado, ou a qualquer momento da vida, e tu dizes o conselho, mas não estás certa
se aquilo era o ideal para aquela pessoa. Eu tento ter muito cuidado com os conselhos que eu dou por causa disso. Eu sou muito abrangente, não sou taxativa nos conselhos, porque efetivamente existem sempre muitas opções. E acho que é grave quando nós damos um conselho que mostra à pessoa só uma opção. Não, tens que fazer isto. Eu não gosto de fazer isso. Principalmente só a opção boa. Só a realidade boa É do porque é a conselho que minha tu vais dar. visão, exato, e não há opções que só tenham coisas boas. Exato, Não é há, não há. Então, a minha visão é sempre a minha visão, que passei por uma situação idêntica, ou consigo ver, ou que já convivi com alguém que passou por aquilo, mas continua a ser enviesada porque é minha. Aquela pessoa, na vida dela, a escolher outra opção, se calhar tem uma experiência melhor do que a viver aquela. Eu não gosto de dar conselhos taxativos. Não, o que tu tens que fazer é isto. Faz muita confusão, seja na vida pessoal, seja nos negócios. Quando tu tens que fazer isto, é perigoso. É perigoso porque se não acontecer de facto o que a pessoa quer, É mau. e é mau para ti e a para a pessoa. realidade dela é muito diferente da minha, então tu não tens que fazer nada. Agora, eu gosto mais de mostrar às pessoas que existem várias opções. Acontece existe esta, pondera o que é que pode acontecer se fizeres, ou se fores por aqui pode acontecer isto ou pode acontecer aquilo, se fores por ali tens que ponderar isto ou aquilo, mas eu gosto mais de dar conselhos mais abrangentes, em que leva a pessoa a refletir sobre as várias opções, do que dar conselhos taxativos. Eu tenho muito medo e também não gosto que me os deem. Eu não gosto que alguém me diga tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo, porque Costumas pedir conselhos muitas vezes. costumo, constantemente. Eu sou muito mais insegura do que parece. Eu preciso muito de validação. E gosto muito de abrir as opções a várias pessoas, para ver os pontos de vista das várias várias pessoas. Não quer dizer que eu não leve... A tua opinião avante. exatamente, não seja a minha opinião que vá avante. Mas eu gosto muito de abrir a outras pessoas, porque vêm sempre pontos de vista diferentes. E mesmo que eu leve a minha avante, garantidamente eu vou com mais informação ou com mais pontos de vista em relação Com mais certeza. às opções. E com mais certeza. Pelo menos do que é que pode correr bem, do que é que pode Certo. correr mal. Mas eu gosto muito de pedir conselhos. Mesmo muito. Acho que quanto mais informação eu tenho, mesmo que sejam visões pessoais de cada pessoa, mais me ajuda a pensar. Adoro aquelas conversas de horas a falar sobre um desafio que eu tenho e as pessoas a darem-me opiniões. Gosto de selecionar depois. Certo. Mas é mais informação. Sim. Como é que geres a tua vida pessoal e a tua vida profissional, sendo que trabalhas diariamente com o Paulo e com a Joana? Ai, às vezes é difícil Porque perceber onde é que para um e começa outra. Exato, esta pergunta principalmente por aí, porque tu estando com eles aqui e convivendo com eles, claro que cada um tem o seu trabalho, desempenha o seu papel. No entanto, todos tocam uns aos outros. É engraçado que até parece que conseguimos separar mais aqui do que em casa, porque aqui cada um tem a sua função. E acaba por ser engraçado, a função de cada um é respeitada, apesar de termos que conversar acerca do trabalho, porque dependemos uns dos outros, mas cada um tem uma função. O mais difícil é saber quando é que agora paramos o assunto de trabalho e agora somos só família, porque muitos assuntos são discutidos em casa. Há muita coisa que a gente fala de Claro. trabalho em casa. Se convivem principalmente também em casa, é normal É que difícil não o o fazer, trabalho surja. mas não sinto essa necessidade. Eu acho que quando preciso de ser mãe, ou quando preciso de ser namorada, ou quando preciso de ser esposa, eu consigo sê-lo, independentemente de trabalharmos em conjunto. E não sinto uma necessidade de dizer, olha, até X horas nós trabalhamos, a partir de X horas nós namoramos, a partir de X horas sou mãe. Não sinto essa necessidade. Até porque há dias Há que dias é preciso mais falar em casa e outros dias que é preciso é menos. precisamente isso, que é, a mim faz-me confusão a vida por blocos. Imagina, num dia normal eu posso conseguir sair daqui às 6 da tarde e a partir de agora eu não sou a profissional, eu sou a mãe ou eu sou a namorada. Há outros dias que o trabalho precisa muito mais de mim e às 8 da noite nós estamos sentados à mesa a discutir uma coisa de trabalho porque está a ser urgente e nós temos que falar sobre ela. Se a minha vida fosse fechada em blocos... Também ir buscar aquilo que disseste há bocado de gostar de pedir opiniões.
Certo, a outras gente discute pessoas. muita coisa. Estou a pensar a fazer não sei o quê. O que é que tu achas? Ainda há bocadinho eu disse ao Paulo: preciso da tua ajuda para fazer uma coisa que tem a ver com o podcast. Mas Certo. é aquela coisa do eu tenho uma visão sobre isto, mas eu vou partilhá-la para ter mais inputs. E provavelmente vou partilhá-la com mais pessoas para ver mais inputs Claro que para sim. aquilo. Eu gosto mesmo disto. Eu acho que crescemos muito mais quanto mais nós partilhamos. E quando eu partilho um desafio, eu acho que é sempre bom para mim, porque vou ter mais inputs, mas é bom para os outros também, que olha, um desafio novo em que a gente pode pensar sobre ele Exato. e aprender ou desenvolver coisas novas. Porque eu sinto prazer nisso, quando me trazem um desafio que eu penso, é uma área diferente, ou é uma coisa diferente, eu nunca tinha pensado sobre isto. Eu cresço a pensar nos desafios dos outros, não é? Então acho que é importante para todos quando partilhamos. E não gosto de ter a minha vida dividida em bloquinhos. Agora sou isto, agora sou aquilo, agora sou não sei quanto, mas eu não estou bem agora para estar a ser mãe. Porque é que agora eu tenho que fechar a porta à profissional, porque agora é a hora de ser mãe, só porque sim. Só porque àquela hora é a hora de fechar um bloco e entrar noutro bloco. Para depois eu estar a ser mãe, mas estar preocupada num grupo do WhatsApp ou estar preocupada. Não faz muito sentido. Eu prefiro, ok, eu vou fazer o que tenho que fazer agora, para daqui a pouco eu estar completamente desligada disto e eu passo a ser outra coisa. Óbvio. Depois há prioridades. Também há dias que é ao contrário. Há dias que eu não consigo ser profissional porque existe alguma coisa familiar que tem que ser resolvida. E também não posso fazer isso, que é, agora não vou ser mãe porque Certo. agora é o horário de trabalho. Não faz sentido. E quando. Porque, como é óbvio, também há chatices. Vamos supor que há chatices ou em casa ou no trabalho. Como é que tu separas isso? Sendo, vamos supor, chatice no trabalho, vão para casa, está tudo bem? Não, claro que não. Pois. Claro que não. Por muito que a gente diga, não, agora lembras-te que esta pessoa é só o profissional, porque agora não é. Então a gente discute aqui com algum assunto e às vezes são mesmo discussões mais Mais quentes. quentes. Mais quentes, porque temos visões muito. Nós somos muito diferentes. As pessoas dizem, que giro. Nós somos muito diferentes. O que eu acho que é genial, porque nós complementamos-nos mesmo muito Certo. bem. Mas há temas em que nós vemos mesmo o mundo de formas muito diferentes e discutimos aquele tema de forma muito acesa. E depois é a mesma pessoa que está sentada à mesa para jantar com um sorriso na cara. Que às vezes E além de não- nós termos personalidades diferentes, lidamos com os desafios de formas diferentes. Então imagina, o Paulo passado meia hora já nem se lembra que a gente discutiu. E eu tu ficas a eu remoer. sou mulher, né? Aquilo pelo menos 2 dias vai andar aqui, né? Então tu estás sentado à Depois ainda mesa e a vai uma pensar, é a opinião mesma outra. pessoa. Relaxa, abstrai-te, é a mesma pessoa. E ele pergunta-me, o que é que tu tens? Estás chateado? Mesmo típico do homem que já nem se lembra que durante a Certo. tarde a gente discutiu. E eu hoje consigo achar piada a isto, naquelas fases em que não havia tanta maturidade, não havia tanto tempo. Isto ainda me irritava mais. Como assim tu não sabes que a gente teve a discutir? Hoje em dia eu acho piada se ele me fizer esta pergunta, que é pronto. E até acaba por ali meter o ambiente mais leve. Mais leve. Exato. Somos diferentes e não dá para separar. Não dá. É impossível conseguires discutir às 6 da tarde e às 6h30. Agora é o meu namorado. Como se não tivesse havido uma conversa mais acalorada. Porque mesmo quando estamos a discutir trabalho, é a visão do mundo de cada um. E entra em choque, não é? Como assim? Esta pessoa tem uma visão do mundo diferente de mim. Ele vê o futuro de uma forma diferente de mim. Quando daí a meia hora já estão a ser namorados, ele continua a ver o mundo de uma forma diferente, né? Continua a haver um choque. Continua lá. Exatamente. E eu acho que isto até é bom no sentido de aceita que existem outras opções, aceita que é a visão dele, percebe se não és tu que estás muito fechado na tua visão, mesmo que ele tenha uma visão diferente acerca de uma área, não faz disso uma incompatibilidade, faz disso uma outra visão. É incompatível na relação? Não, porque nós sabemos quais são os objetivos que nós temos enquanto relação e também sabemos quais são os objetivos que nós temos enquanto profissionais. E eu acho que isso é mesmo muito importante, é nós termos muita clareza de qual é a nossa visão a longo prazo enquanto profissionais e muita clareza em relação àquilo que é a nossa visão a longo prazo enquanto casal. Porque se não houver é que é um problema, que lá vem uma coisinha mínima e pode ser um grande problema na relação, mas se nós temos uma visão muito grande e muito bem definida do que é que nós queremos um do outro numa área e na outra, às vezes até é engraçado perceber que, ok, parece que, como assim? Eu pensava que ele via da mesma forma, afinal não vê de uma forma diferente e está tudo certo. O que é que sentes que te falta alcançar hoje? Paz. Certo. Corta esta parte.
Falta-me alcançar muita coisa, né? Se queres que eu te diga, eu às vezes sou um bocadinho bipolar. Há Sentes alturas que estás bem como estás e há outras alturas que sentes que preciso de precisas mais. de outra coisa. Sou um bocadinho bipolar, que é uau, que fixe. O que eu gostava mesmo era ter uma empresa com 100 pessoas. Mora lá trabalhar para isso. E passado uns tempos estou, eu não quero uma empresa com 100 pessoas. Se as pessoas já estão dores de cabeça suficientes. Pensando bem, eu queria era vender a empresa. Afinal, eu não quero mais pessoas. Eu sou um bocadinho bipolar nessas coisas. Óbvio que isto são emoções e temos que perceber que o que é que são emoções a quente com alguma coisa que aconteceu ou o que é que são mesmo objetivos. Falta-me alcançar muita coisa. Falta-me alcançar, se calhar, a estabilidade, se é que isso existe, mas no sentido de a minha preocupação não ser tão grande, falta-me alcançar mais. E achas que eu acho que a preocupação vai estar sempre a ser grande, independentemente seja trabalho, seja pessoal. Não é? Olha que eu acho que isso depende muito da pessoa. Porque eu digo que falta-me alcançar a independência das empresas, ou seja, as empresas não serem dependentes de mim. Mas eu acho que vou ser uma velhinha chata. Que faz parte da personalidade, neste caso a tua Como é que vai ser eu não precisarem de mim para nada? Não vou achar graça. Pois não Não vou achar tem graça. piada. Não. Porque eu preciso destes estímulos, eu preciso destas coisas que dizem, mas tu podias ficar em casa. Podia, mas o dia, se eu ficar em casa, não tem a mesma graça. Eu preciso de vir para a empresa, eu preciso de estar com as pessoas, eu preciso de Fazer coisas. isso. Mas ocupas-te com outra coisa. Eu se estiver em casa nunca estou parada, portanto eu ocupo-me com 1000 coisas. Mas se eu tenho a oportunidade de estar com as equipas, eu prefiro ir para a empresa e estar com as equipas. Acho que vou ser uma velhinha muito chata. Eu gosto muito de delegar e gosto muito de ver as pessoas a crescer nos cargos e nas funções e serem melhores profissionais e a crescerem. Acho que é esse o meu propósito. Mas também gosto de partilhar com elas, de ver o que é que está a acontecer, delas falarem comigo. O que disseste há bocado, ir lá abaixo e cada Adoro, pessoa fazer adoro. uma pergunta. Adoro. Ias lá abaixo 5 minutos, estás lá 1h30. Mas eu gosto disso, eu gosto de ter essa disponibilidade. Fico muito chateada quando estou muito tempo sem ter essa disponibilidade de andar lá embaixo e de poder ir conversando. Eu gosto muito de sentir o estado emocional das pessoas. E às vezes até na forma como a pessoa me aborda ou me pergunta alguma coisa, eu consigo perceber o estado emocional dela muito para lá do trabalho que ela está a desenvolver. E eu gosto disso. Acho que isso é importante na liderança. Acho que isso é importante, mesmo em vocês, conseguirem perceber o estado emocional uns dos outros ajuda muito depois no trabalho em conjunto. Sim, sem dúvida. Ajuda, e não é porque alguém tem um estado emocional sempre mais assim ou mais assado que agora vamos lidar com ele de outra forma. Não é isso. Até porque aí eu não concordo nada. Mas é se aquela pessoa naquele momento está mais frágil ou naquele dia não é um bom dia, às vezes só nós termos o cuidado de perguntar à pessoa: estás bem, precisas de alguma coisa, pode mudar o dia dela. Que houve alguém que se preocupou com o estado dela. Essa é só a pergunta. Só perguntar, só ou ela sentir que houve alguém que se preocupou com ela, eu acho que pode mudar o dia. Não muda a situação, mas pode mudar o dia, a forma como ela olha para a situação, a forma como ela se sente naquele dia. E pode transmitir, de certa forma, um sentimento de aconchego para com essa pessoa. E se tu sentires isso num dia que estás mal, já é bom, não é? Muito. Não estou sozinha, alguém Exato. olhou para mim, não sou transparente, não é? E eu acho isso super importante. Eu gosto muito de ter tempo para conviver mais com as pessoas. Então, estás contente com a pessoa que és hoje? Estou muito contente com a pessoa que sou hoje. Acho que tenho feito uma boa evolução. Sim. Modéstia à parte. Mas acho que tenho feito uma boa visto evolução. fora, também acho que sim. Obrigada, Diogo. Mas sim, principalmente pela forma como tu trabalhas e como a forma que tu lidas tanto com a tua equipa como com o teu trabalho, com o sucesso, neste caso. Acho que sim. O meu sucesso são as minhas equipas. Certo. Qual é a história mais engraçada de um dia de trabalho que ainda hoje te faz rir? Eia. De certeza que tens 1000 histórias engraçadas. História mais engraçada de um dia de trabalho. Mas engraçada de ter piada, né? Sei lá. A história mais engraçada de um dia de trabalho. Nós temos uma história muito engraçada de um dia de trabalho que eu acho que tu não estavas. Qual? Que é depois do encontro do Sales Masters em Troia.
Não estava, não. Opa, tu Sim. tens que ir a um. Os vídeos, foi. São das histórias, olha que se há dias que a gente pode rir muito, basta ver um vídeo e recordar aqueles dias. Eu de facto estava a receber os vídeos e estava com uma certa inveja de não lá estar. É surreal, mas é surreal. É É completamente surreal. É o almoço mais surreal de sempre, acontece Como uma vez tudo por se ano. juntou. Mas é a segunda É vez que incrível. nós conseguimos que, pelo segundo ano consecutivo, as coisas acontecessem da mesma pois forma, foi. porque aquilo já foi o segundo ano. Exato. Estes que têm andado agora são os vídeos do segundo ano, porque no primeiro ano nós parámos lá para almoçar e aquilo foi tão surreal que este ano a gente disse, não, mas parar no mesmo sítio porque aquilo foi muito engraçado e conseguiu ser ainda mais engraçado. Aquele dia é um dia... Aliás, nós vamos manter sempre aquele dia daquele encontro do Celso por causa do último dia. Acho que sim. É surreal. É dos dias mais hilariantes da minha vida. Cada vez que eu penso no vídeo do Paulo. É incrível. É incrível. Aquilo é muito bom. É muito bom. E pensar, não, nós estamos a trabalhar, não sei se estamos, a gente está-se a rir. E a gente fica uma tarde inteira a almoçar. Pois, vocês ainda ficaram lá bastante tempo. Ficamos uma tarde inteira porque aquilo é mesmo hilariante. Não vamos embora agora porque ainda vai acontecer mais qualquer coisa. E acontece. Acontece. Aquele dia é muito bom. Muito bom. Qual é que é o teu guilty pleasure que pouca gente sabe? Não sei. Eu sou um livro aberto. Não tens nenhum guilty pleasure que às vezes sentes assim uma vergonhita de contar às pessoas? Contar às pessoas que no fundo não vais contar, mas pelo menos às pessoas mais próximas de ti. Não. A única coisa que eu gosto que é só estúpida é comer um chocolate antes de dormir. Chocolatinhas de dormir. Não é um chocolate qualquer, é um Snickers. Tem que ser um Tem Snickers. que ser um Snickers. Tem que ser um Snickers de miniatura. E Porque é uma senão vai muito cena. grande. Pois é enjoativo. Tem que ser a miniatura. E houve uma altura que isto era quase um vício. Aquela coisa do eu não durmo bem se não tiver comido o meu chocolatinho. E depois pensei, não pode ser, porque isto é horrível, estás a comer um chocolate antes de dormir. E tive um tempo que não comi e depois comecei a sentir muita falta do meu chocolate antes de dormir. Isto é a coisa mais estúpida do mundo, mas é quase como se fosse o meu comprimidinho para dormir, o meu chocolatinho. Um chocolatinho. É um bom De resto comprimido. não tenho, eu acho que toda a gente sabe. Eu sou mesmo um livro muito aberto. Esta é a coisa mais estúpida que eu faço e se me perguntares porquê... Mas ainda fazes hoje? Não sei. Faço. Há dias que eu já consigo não tipo, comer. abstrair-me, Ok. mas depois é frustrante porque o chocolate está no mesmo móvel onde estão os bombons das cadelas. E antes de dormir eu vou sempre dar todos os bombons às meninas. E então fico com aquela coisa, está mesmo ao lado. É um bombom para as meninas e um E bombom para para mim ti. é tão estúpido. E depois não posso, porque eu tenho que emagrecer 10 quilos, que eu engordei 10 quilos, preciso de perder esses 10 quilos. E naquela hora o chocolate fala mais alto. Às vezes não é fácil. E depois penso, não, tu não andas bem emocionalmente. Isso é as suas emoções, é a fome emocional, tu precisas... Mas naquela altura é só a fome do chocolate. Que é bom. É um... Não é, aquele não é, aquele Diogo, prazer podia momento. ser, Sim, podia mas ser um hype, aqueles podia ser... prazeres. Hoje apetece-me uma framboesa. Não, é um chocolate. E eu não gosto de chocolate. Só para Gostas teres de- noção. Gosto daquele chocolatinho. Yeah. Se pudesse viajar no tempo, escolhias ir ao passado ou ao futuro? Ao futuro, o passado eu já conheço. Qualquer coisa que eu não conheço é mais estimulante do que aquilo que eu já conheço. Mas depois, ao voltares, já sabias o que é que ia acontecer e era um bocado chato, não? Deixa de ter Mas graça. exato, porque depois já sabias, Não. vou seguir isto, fazer exatamente isto que vou fazer hoje e vou chegar àquilo. Era um exercício difícil, porque eu gosto, como eu te disse, gosto muito mais do caminho do que da meta, né? Já sabia onde é que ia chegar, podia escolher caminhos que fossem divertidos, para cá também podia ser fixe. Sim, mas se a meta fosse Mas não muito não boa, tinha graça. se a meta fosse muito boa, também não querias fugir muito. Também não queria fugir muito. A meta eu ia sempre chegar lá, não é? Portanto, só Sim, podia, certo, ok. podia curtir pelo Pode caminho. ser. Era capaz de até ser giro. Ou não, é despreocupação total, não é? Independentemente do que eu fizer, Certo, porque depois já sabes o que é que vai acontecer. não é estimulante. Eu preciso da preocupação, da Também- responsabilidade. Mas também era ao passado. Se as coisas aconteceram como aconteceram, O que é que eu vou lá fazer? exato. Vou lá E fazer que o tudo quê? contribuiu para o que és hoje, portanto. Vou lá fazer nada também. O futuro continua a ser mais fixe. Também, Ir ao passado não vou lá fazer nada. também me parece que sim.
O que pensas e qual é a tua reação quando as coisas não funcionam, nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira? Respirar fundo muitas vezes. E insistes? Insisto. Se eu tiver muita convicção de que é por ali o caminho, eu insisto. A resiliência é uma coisa difícil, mas eu acho que traz sempre bons resultados. Eu sou muito insistente nas coisas. Se eu tiver muita convicção de que o caminho é por ali, eu tento e tento e tento, vou mudando a estratégia, que é, eu sei que o caminho é por aqui, desta forma não funcionou, como é que eu faço agora? Vou melhorar este processo. O que é que não correu tão bem? Melhora-se o processo. E vou insistindo. Vou tentando melhorar sempre o processo, mas sou muito resiliente. É difícil desistir. E não encaras como roçar ali um pouco a teimosia? Isto porque, atenção, Sim. eu sou exatamente da mesma forma como tu. Eu, quando quero uma coisa, pá, corre mal à primeira, à segunda, à terceira, vai correr bem eventualmente. Mas isto Eu tem que tento sempre não acontecer. repetir da mesma forma, não é? Certo, Há sempre certo, alguma certo. coisa para melhorar. O que é que eu não fiz bem que eu consigo melhorar? Sim, às vezes roça a teimosia. Sim, eu sou teimosa. Já não me sinto tão mal. Eu sou às vezes- bastante teimosa. Às vezes dizem bastante que uma das minhas características é a teimosia, que às vezes é boa e outras vezes, Às vezes não não é. boa. O que é que eu gosto de fazer? Eu sei que eu sou muito teimosa. Não gosto de discutir por causa da teimosia. Também não gosto. Irrita-me. Mesmo Mas que a eu tua saiba... teimosia ou a teimosia da pessoa? Dos dois, porque os dois têm que ser muito teimosos para estar a Certo, discutir, ok. não é? Não dá para um teimoso Sim. discutir sozinho. Irrita-me muito a discussão porque eu acho que ela nunca leva a lado nenhum. Então eu gosto muito de manter a minha teimosia, isto depois até é um bocadinho louco, mas estou sempre à espera do momento em que eu consigo mostrar à outra pessoa que eu tinha razão. Ok, eu não vou discutir aqui, mas depois na está ali primeira sempre. oportunidade eu vou-te dizer: lembras-te? Quem é que tinha razão? Eu já ouvi algumas vezes culpá-lo disso. Porque nós não. Se for mesmo por teimosia, eu não vou discutir. Deixo ficar com a certeza dele, deixo ter razão naquele momento, está tudo bem, eu guardo. E depois, na primeira oportunidade, vou dizer: lembras-te? Naquela situação em que nós estivemos a teimar, tu dizias isto, eu dizia aquilo, afinal, Está aqui. eu está sabia. aqui. E aí ele agora já tem muito mais cuidado a teimar comigo, porque eu não vou teimar. Irrita-me mesmo porque eu acho que normalmente dá mau resultado. Quando nós começamos a teimar quem é que tem razão aqui ou quem é que tem razão ali, vai ser uma discussão que vai extrapolar aquele tema. E depois vai para outros temas. Sim, e vamos acabar a discutir uma coisa que tem nada a ver. Nem que seja quem é que é mais teimoso, porque entretanto vamos estar a discutir Depois acabas por discutir a forma como o que tu tu estás a disseste, falar porque falaste mais alto, Exatamente. porque já não estamos a discutir e aquilo. depois vai para outros caminhos e não Então, vale a pena. eu aprendi ok, deixa a pessoa ficar e na primeira oportunidade que tu consigas mostrar-lhe de forma tranquila que ela não está certa, vais mostrar. Isto é até um bocadinho sarcástico, não é? Sim. Aquilo fica na cabeça até já te consegui Fica ali mostrar. no seu consciente para depois Já não te te consegui esqueceres. mostrar que não muda nada, que já nem interessa. Sim. Mas ficou aquela coisa e eu tenho que ir lá dizer: lembras-te? Viste? Se tivesses que comer uma coisa para o resto da tua vida, qual seria? Sopa. Sopa? Sopa. Só sopa? Adoro se fosse sopas variadas. Não, sim, certo. Adoro sopa. Se tivesse que escolher uma só coisa, seria sopa. Porque dá para fazer muitas sopas Eu acho que diferentes. Claro que já fiz esta pergunta a muita gente e eu acho que é das primeiras pessoas que diz sopa. Porque imagina, se fosse bife, era sempre a mesma coisa. Uma resposta muito comum é massa. Ah, não. Porquê? Não. Porque massa... E eu também respondi a massa, porque massa dá para comer massa com 1000 e uma coisa. Mas sopa também. Com 1001 coisas. Mas líquido, sempre. Não, porque a Certo, sopa ok, não ok, tem que ser ok, toda. ok. Não é creme. Sim, Eu sim. até nem gosto de creme. Eu gosto de sopas consistentes, com coisas. Podes é mudar as coisas. Sopa. Adoro sopa. Todas. Sopa. Sim, não sou uma pessoa normal. Pois, não é que eu não acho normal, no entanto, acho estranho. Porque Era sopa. Não trocava por massa, de certeza absoluta. Não. Para acabar, relata-me o teu dia perfeito. E um dia perfeito era acordar e fazer massagens. O dia todo. Um dia perfeito. Olha, é um dia primeiro que não haja stresses. Um dia isto vai Eu acho que existir. este dia não vai acontecer. Tu pediste o perfeito. Certo.
O perfeito era um dia que eu viesse para a empresa, tivesse a manhã toda para estar com vocês, tivesse a tarde para tomar decisões, para resoluções de algumas coisas, mas sem nenhum stress. Sem haver alguém que está com stress, seja um colaborador, seja a empresa, seja um cliente, seja o que for. Era um dia maravilhoso. Infelizmente, não sei se vai ser possível ter esse dia. Infelizmente o dia perfeito não existe. Também acho que não. Também acho que não. Mas é isso que faz com que os dias também sejam tão divertidos. É porque são intensos. E eu gosto disso. Se não fossem, também não tinha piada. Nenhuma. Odeio dias monótonos. Aquele dia do... Estou aqui só à espera de ser de noite para ir dormir, depois estou aqui só à espera de ser de manhã para me levantar, agora estou aqui só à espera... Não. Aqueles dias que não fazes nada. Odeio. Também não adoro porque eu... Lá está. Também não gosto de estar parado. Estou sempre a arranjar coisas para fazer. Mesmo estando em casa, estando a qualquer lado. De férias. Sim. Estou de férias. Um dia na praia, virar para cima e virar para baixo. Não. Claro que um dia assim talvez. Agora, Um dia. todos não. Porque depois Todos há coisas descansam. para visitar, há livros para ler, há coisas para estudar, há, sei lá, tanta coisa diferente. E não me importa que o dia tenha umas horas só para estar a apanhar sol, Sim, mas sim. sejam umas horas, não um dia inteiro. Acho que, sabes que eu tenho para mim que a vida é muito curta. Que há tanta coisa para fazer e há tanta coisa que eu gosto de fazer e que eu gostava de viver que faz muita confusão passar dias e dias e dias só existir, só estar aqui. Faz-me mesmo muita confusão. Eu preciso de sentir, preciso de emoções, preciso de coisas a acontecer. Não precisavam de ser sempre coisas desafiantes, Então, né? certo. Mas eu preciso mesmo de sentir emoções, do dia ter emoções e coisas a acontecer e aprender coisas novas e conversar sobre temas novos e ver coisas novas. Preciso de dias estimulantes. Não, a ideia de existir. Também Não gosto. Não sou fã. Não, também não. Parece-me bem. Não? Parece-me muito bem. Foi muito interessante. Também acho que Foi sim. uma conversa muito interessante. Uma conversa gira. Obrigada, Gostei. Diogo. Obrigado pelo convite.